Então, galera, vamos falar hoje sobre o Kung Fu. Então, nesse bimestre, estamos falando sobre as modalidades específicas das artes marciais, a gente conhecer um pouco mais sobre histórico, fundamentos e como aplicar essas lutas para crianças e adolescentes. Isso faz parte do conteúdo da disciplina, né? Obviamente, a nossa ideia era vivenciar todos esses conteúdos na prática. Vamos ver como que vai ficar a recuperação desse conteúdo na prática, quando a gente voltar às aulas presenciais. Mas, por enquanto, a gente vai adiantando esse conteúdo teórico, voltado ao contexto histórico e de fundamentos dessas artes marciais. E hoje a gente vai falar do Kung Fu. O Kung Fu, talvez a primeira, talvez não, ela é apontada como a primeira arte marcial que surgiu. As outras são todas baseadas ou derivadas da prática do Kung Fu. Não há uma exatidão no surgimento ou na história de nenhuma das artes marciais, justamente pela dificuldade de documentos oficiais desde essa época, né? O Kung Fu tem os primeiros relatos, né, os primeiros relatos encontrados aí há cerca de 4.000 anos atrás. Então, são desenhos em pedras, enfim, apenas documentos histológicos que não comprovam exatamente qual é o surgimento, mas essa arte marcial ela surge na China, né? Então, o Kung Fu vem a ser a primeira arte marcial encontrada de todas as outras, comparada a todas as outras, há cerca de 4.000 anos atrás. E essa arte marcial, ela tem como surgimento a luta pela sobrevivência, que é a luta pela vida, baseada na busca por alimentos ou luta contra os outros animais e até mesmo contra os outros seres humanos, como todo o reino que compõe a China, né, uma parte extensa, e tinha muitas guerras, né, com os outros países. O desempenho físico voltado para a arte marcial, o desempenho físico voltado pela luta e ganho de território e luta pela vida, ela é muito presente nesse contexto histórico, e justamente nisso é que os chineses eles acabaram inventando, podemos usar essa palavra, essas técnicas de lutas, baseadas muitas vezes em como os animais se defendiam de outros animais, então, através de um método observacional, né? Então, eles observavam como que os animais se defendiam e acabaram criando estilos de luta, o que hoje deriva os mais variados modelos de treinamento do Kung Fu, né? O termo Kung Fu, ele é conhecido uh, apenas no Ocidente, tá? Então, no Oriente, esse termo Kung Fu, ele é utilizado, mas ele não tem a finalidade de demonstrar arte marcial. Então, aquilo que a gente conhece por Kung Fu aqui no Ocidente, lá no Oriente, ele é chamado de Wushu, né? W-U-S-H-U, Wushu. Então, o termo para eles, o que a gente enxerga hoje como técnicas de arte marcial, significa Wushu. O termo Kung Fu, ele ficou muito conhecido através do Bruce Lee, que foi um artista marcial que veio da China para os Estados Unidos, e ele começou a ensinar os norte-americanos a treinar e também se tornou famoso pelos grandes filmes que ele fez, né? Apesar do Kung Fu, aí vou fazer um parênteses aqui, apesar do Kung Fu ele ser uma arte milenar e provavelmente da prática do Kung Fu foi baseado a maioria das outras artes marciais, ela não é uma arte marcial tão difundida e tão famosa em todo mundo, até mesmo no meio esportivo, porque os chineses eles tinham uma regra de que só podia ensinar o Wushu para chinês. Então, o chinês só ensinava o Wushu para chinês, o que fazia com que houvesse uma grande difusão dessa arte marcial dentro da China, né? O que é o futebol para o Brasil é o Kung Fu para os chineses. Então, a maioria dos chineses eles praticam o Kung Fu. Existe, inclusive,
ensino superior para o Kung Fu. Então, você consegue ser formado em Kung Fu para poder dar aula de Kung Fu. E, na verdade, o Bruce Lee, ele treinou muito tempo de Kung Fu e ele foi expulso de Hong Kong, porque o Bruce Lee, ele era um grande artista marcial, mas ele não levava a filosofia da arte marcial muito a sério, e ele arranjava muitas brigas na rua, e então esse fato fez com que ele fosse expulso de Hong Kong, né, para que ele não fosse morto em Hong Kong, ele foi expulso de Hong Kong, e como ele estava bravo, digamos assim, com os chineses, ele quebrou a regra de que só podia se ensinar Kung Fu para chineses e começou a ensinar o Kung Fu para os norte-americanos, e os norte-americanos se apaixonaram por isso. Ele começou a fazer os filmes e aí sim o Kung Fu ficou conhecido mundialmente. E aí sim esse Kung Fu chegou no Ocidente. Mas o termo Kung Fu em si ele não tem nada a ver com a arte marcial. O termo Kung Fu, como vocês podem ver, eu destaquei até aqui a palavra, né? O termo Kung Fu significa o tempo que você dispõe para o seu aperfeiçoamento em algo. Então, os chineses entendem que o termo Kung Fu é todo aquele trabalho que você faz, toda aquela dedicação que você tem em alguma coisa para buscar a excelência naquilo. Então, eles entendem que um pintor que faz um belo trabalho de pintura, que busca excelência na pintura, ele está praticando Kung Fu. Um cantor, a mesma coisa. Um músico, a mesma coisa. E também, obviamente, voltado para luta, para aquele artista marcial, o indivíduo que treina arduamente para melhorar as técnicas dele, aquele indivíduo que treina arduamente para melhorar o condicionamento físico para execução técnica e conhecimento espiritual da arte marcial, ele atinge uma excelência dentro da arte marcial, também entendida como Kung Fu. E a arte marcial chinesa, ela tem influência de correntes religiosas, o taoísmo e o budismo. E essas vertentes religiosas que interferem na arte marcial, que dão origem à arte marcial, elas também dividem o Kung Fu em duas vertentes, né? A escola interna, que tem o nome de Neijia, e a escola externa, que tem o nome de Waijia, né? A escola interna, ela é um estilo de luta que trabalha com golpes e eles adotam uma maior suavidade ao movimento. Na verdade, podemos entender que a escola interna é um tipo de modelo de luta que não visa necessariamente o contato corporal com o meu adversário. Eu tenho controle mais sobre o meu próprio corpo e um desenvolvimento, principalmente espiritual, em cima da prática da arte marcial, e não necessariamente o desenvolvimento físico, né, voltado para o combate corpo a corpo. Dentro dessa escola interna existem todos os estilos animais, até mesmo o Tai Chi Chuan. Já a escola externa, ela sim, ela visa o desenvolvimento físico e marcial dos atletas. Na escola externa é onde tem os principais esportes de combate do Kung Fu, inclusive esses esportes de combate, eles dão origem à parte esportiva do Kung Fu, que surgiu muitos anos depois, né? E esses estilos, então, eles são baseados na observação da defesa dos animais, na observação de fenômenos da natureza, e a maioria deles também foram desenvolvidos nos mosteiros de Shaolin. Então, se a gente analisar um organograma dos estilos do Kung Fu, eu tenho a divisão de estilo interno e externo, né? Neijia e Waijian. No estilo interno, eu tenho principalmente o controle de fluxo de energia corporal, chamado de Qigong. Então, quando você vê um indivíduo lá entortando uma barra de ferro, né, quebrando tábua, quebrando madeira, essas coisas, justamente esse controle da energia corporal e a sua relação que tem com o meio ambiente.
e também um alto nível de concentração para a execução desses movimentos. Dentro dos estilos externos estão todos os estilos dos animais, que são baseados nos movimentos dos animais, e também o Tai Chi Chuan. Né? O Tai Chi Chuan, apesar de parecer muito uma meditação, uma yoga, envolve muito poder de concentração corporal, os movimentos eles são bem lentos e coordenados, mas ele são todos movimentos baseados em movimentos de luta que enxergam uma aplicabilidade, se necessário for, contra um adversário. E na escola externa, aí sim, um desenvolvimento físico e marcial. Dentro dessa escola externa se encontra o Sandá, que é chamado aqui no Brasil também de boxe chinês, o Shuai Jiao, que é um estilo de luta muito parecido com o judô, inclusive que usa um kimono diferente do judô, do kimono do judô, mas ele visa as técnicas de projeção e queda. E o Wing Chun, que é justamente também o estilo que o Bruce Lee treinava, que é um estilo de luta mais próximo de contato corpo a corpo mais próximo e visa principalmente a defesa pessoal, onde se utiliza poucos golpes para tentar imobilizar ou até mesmo matar o adversário. Dentro da escola interna, então, dentro do estilo interno, eu tenho o Hungar, né, chamado do estilo do tigre, eu tenho o louva-a-Deus, né? Então, se você olhar aqui o Hungar, você vai ver que as principais diferenças são as posições corporais, então, os estilos baseados nos animais, eles dão as posições corporais baseadas no animal, né? E essa pegada da mão aqui, ó, é para imitar a pata do tigre, e todos os ataques são baseados na estrutura física do animal, como que o animal se defende de outros animais que o atacam, e aí, então, nessa análise dos movimentos dos animais, são baseados os movimentos dos estilos internos. Aqui, o estilo do louva-a-Deus. Então, mais uma vez, a postura do louva-a-Deus, como que as patas do louva-a-Deus são posicionadas em caso de ataque. O estilo da garça, o estilo da serpente e o Tai Chi Chuan. Dentro do estilo interno, eu estou colocando apenas alguns aqui, tá? Existem mais de 300 estilos de Kung Fu. Existem muitas variações, como a China ela é muito extensa, em muitas divisões territoriais, se fundiu muitos estilos de Kung Fu, mas todos eles são baseados nessa cultura de maior suavidade, flexibilidade e concentração nos seus estilos. Essas modalidades aqui participam de competições em todo o mundo, né? E as competições, elas não são voltadas para o combate corpo a corpo, como eu já falei para vocês. Essas competições, elas são voltadas à apresentação de técnicas. Então, elas o que a gente chama de kati, que são formas. Então, existem vários movimentos de diferentes complexibilidades e os indivíduos fazem formas, fazem como se fosse uma coreografia mesmo dos movimentos, seguindo aí cada um a sua linha, cada um o seu estilo, né? O Tai Chi Chuan ele é muito, muito desenvolvido, principalmente da meia-idade para a terceira idade. Na China é muito comum que as pessoas pratiquem, como nessa foto aqui, em parques, em praças, as pessoas normalmente estão praticando o Tai Chi Chuan para que tenha um controle interno, uma longevidade maior, uma longevidade com saúde. É muito praticado esses estilos de Kung Fu na China e é muito difundido principalmente para a terceira idade pelos benefícios físicos e espirituais que essa arte marcial pode agregar. Já no estilo externo, aí a gente tem infundido as ações dos mestres Shaolins, desenvolvidas nos templos Shaolins,
que tanto o Shaolin do Norte como o Shaolin do Sul, eles têm um desenvolvimento físico muito maior. Vou passar para vocês aqui um vídeo desse desenvolvimento físico até para crianças. Oi, Ô, professor, só uma dúvida. O Kung Fu, ele é parecido com aquele outro, o Tai, como é que fala? Acho que é Tai Chi Chuan. Algo assim? É a mesma coisa? Só muda o nome? desculpa, não entendi a tua pergunta, Yasmin. O Kung Fu, ele é a mesma coisa que uma outra arte marcial, que se eu não me engano é Tai Chi Chuan. É a mesma coisa, só Isso, muda o nome? exatamente. Então, o Tai Chi Chuan, talvez muitas pessoas conheçam ele como uma ginástica, como um meio de espiritualidade, tá? Mas o Tai Chi Chuan, ele é parte do Kung Fu, ele é uma modalidade do Kung Fu. Então, o Tai Chi Chuan também ele é arte marcial, ele é Kung Fu. O Kung Fu, ele se divide em modalidade. Por exemplo, eu treino boxe chinês. Na verdade, eu treino Kung Fu. A arte marcial é Kung Fu. Né? A minha modalidade é o boxe chinês. Quem pratica o Tai Chi Chuan, ele também está praticando o Kung Fu. É a mesma coisa. Só que é uma outra modalidade que tem objetivo diferente. Tá, entendi, professor. Nada. Obrigada. Aí a gente vê aqueles aluninhos do estágio lá não conseguem nem pular corda, as criaturas. É. Tudo bem que os chineses não são gente, né? Mas aí você vê uma diferença de cultura, né? Você vê a organização que eles fazem nas escolas. Aí eu estou passando um vídeo de um templo Shaolin, mas é matéria curricular, o Kung Fu também nas escolas lá, e essa disciplina que eles têm, organização espacial, né, coordenação aí de todo o grupo, é bem interessante para você ver o desenvolvimento físico das crianças lá também. Né? Esse pode ser também um dos motivos nessa cultura deles para eles se darem bem em muitos esportes aí. Quando eu falei para vocês do Qigong, né, da força interna, que eles trabalham muito, né, eles têm costumes de fazer esse tipo de apresentação, né, com lanças pontiagudas, até mesmo na garganta, ali no pescoço, onde o indivíduo tem um controle da energia interna sobre influências externas e consegue aí vencer essa resistência. Seguindo, um outro estilo externo, né, que é o que eu pratico, é o sandá.
Só uma curiosidade aqui, galera. O surgimento das técnicas de luta, isso vem da época das guerrilhas, né, das guerras que aconteciam entre os clãs. E aí, então, esse local onde ocorrem as lutas do Kung Fu e até mesmo o desenvolvimento das técnicas do Kung Fu, do Sandá, ele se deve a alguns fatores históricos. Se vocês repararem aqui, eles lutam em cima de um tablado, né, que a gente chama de Lei Tai. Hoje, esse tablado, ele tem 80 centímetros apenas de altura, mas ele é baseado no que conta a história de que esse tablado, ele tinha 2 metros de altura, tá? E em volta desse tablado existiam lanças pontiagudas, né? Ou o indivíduo era morto na troca de golpes em cima desse tablado, na luta corporal, ou eu poderia também vencer essa luta corporal arremessando o meu adversário para fora, porque então ele cairia sobre essas lanças que teriam em volta desse tablado, e aí então ele morreria também. Por isso que existem muitas técnicas de projeção, muitas técnicas de queda, onde o indivíduo arremessa o outro ao chão, né? No seu surgimento, a ideia era arremessar o indivíduo para fora, e aí, então, hoje, no esporte, são vários os socos, os chutes e as projeções, mas a luta toca no chão e ela retorna em pé. Uma regra que permanece baseada nesse contexto histórico é que o indivíduo só pode sair uma vez do espaço da luta, então, se ele cair para fora uma vez, ele pode retornar. Se ele cair a segunda vez, ele já vai perder o round, e se ele sair uma terceira vez, ele vai perder a luta, né? Então, pode ver que algumas regras de competição que acontecem hoje ainda são baseadas nesse contexto histórico aí do Kung Fu. Uma curiosidade também é que, apesar de ter 4.000 anos, né, o Kung Fu, por causa dos chineses ensinarem apenas chineses, né, e eles encararem muito mais a arte marcial como um estilo de vida e não e logicamente usar isso para a defesa da vida, eles não visavam a prática esportiva da arte marcial que a gente encontra hoje. Apenas depois do Bruce Lee sair expulso de Hong Kong lá e vir ensinar o Kung Fu no Ocidente, é que começaram movimentações para organizar uma prática esportiva na arte marcial. Porém, o Wushu ele só se encaixou como uma modalidade, só houve a elaboração de um comitê esportivo do Kung Fu na China para regulamentar as regras no final da década de 80, tá? No ano de 1990 é que foram elaborados e escritos e publicadas as regras de competições, inclusive essas que seguem aí, que a gente viu os vídeos do Sandá, né? E em 1991 que aconteceu o primeiro campeonato mundial. Então, a arte marcial tem 4.000 anos e as regras de competição têm menos de 30 anos. Né? Talvez por isso o Kung Fu seja ainda muito pouco difundido, tanto no Ocidente, né? Houve uma mobilização nas Olimpíadas de Beijing para que ele fosse um esporte olímpico, porém, né, um dos critérios para ser esporte olímpico é justamente ter um percentual de praticantes em todos os continentes, o que não acontece com o Kung Fu, e então eles não conseguiram essa porta de entrada, mesmo fazendo as Olimpíadas lá em Beijing. Então, vejam que, às vezes, a cultura que está impregnada nessa arte marcial também atrapalhou um pouco da sua difusão, tendo em vista que ela deu origem a todas as outras lutas, mas ela é, talvez, uma das menos difundidas, e até mesmo essa pergunta da Yasmin vai bem de encontro, porque ninguém sabe direito o que é o Kung Fu, né? Então, o Kung Fu ele é muito abrangente, como ele tem muitos estilos de luta, fica um pouco confuso, né? Eu falo que eu treino boxe chinês,
E daí, se eu falar que eu treino Kung Fu, o cara acha que eu treino duas coisas diferentes, mas na verdade eu tô falando da mesma coisa. Boxe chinês é Kung Fu. Então, o senhorzinho que faz lá o Tai Chi Chuan para melhora da sua concentração, seu estilo de vida, também está praticando o Kung Fu. Aquele indivíduo que faz os estilos internos e trabalha com armas, bastão, também está treinando o Kung Fu. Então, galera, o que eu tinha para apresentar para vocês sobre o Kung Fu era isso, tá? Hoje eu não vou passar trabalho para vocês, a gente já fez bastante trabalho nesse bimestre. Teremos mais ainda, mas provavelmente só na nossa última semana. Ainda veremos sobre o Taekwondo, que também é um esporte olímpico, e também o Jiu-Jitsu. Beleza? Alguma dúvida sobre o Kung Fu? Quais que são as modalidades que usam, no caso, tudo aquelas armas lá, espada, eles, no caso, essas não são externas, né? Eles não usam para... Não, são todos estilos internos, esses que usam armas. E a maioria dos estilos internos usam, tem em alguns momentos eles vão usar armas. Então, os estilos dos animais menos, mas apesar do estilo da garça, ele usar bastante o bastão, principalmente o bastão longo. Mas os estilos do Shaolin do Norte e Shaolin do Sul, né, também chamado de mãos do Norte e mãos do Sul, eles usam diversas armas articuladas, como o chaco, armas curtas, que eles chamam, que é o facão, o bastão curto, daí tem as armas longas, que tem o bastão longo, tem a lança, isso tudo faz parte do estilo interno, eles fazem apenas demonstrações. Mais alguma dúvida, galera? Professor, a partir de quantos anos que pode iniciar o Kung Fu lá na China? Lá eles começam muito cedo, cara, em torno de 3, 4 anos, até mesmo aqui, os estilos internos, eles são muito fáceis de ser praticados já com crianças, eles são até um chamariz para as crianças, e é bom para até pra implementar uma filosofia de mais respeito, hierarquia, controle, tá? Então, em torno de 3 a 4 anos, já pode iniciar nos estilos internos. Para o estilo externo, eu costumo trabalhar a partir dos 6, 7 anos de idade, tá? Mas é bem cedo o início. Alguém mais?